Boa tarde. A atividade das AMAs vai ter nova legislação. O Governo decidiu liberalizar esta profissão, que até agora estava entregue à Segurança Social. Vamos ver neste programa, com esta nova lei, o que é que vai mudar. Ao longo da história, as mulheres assumiram o desafio social de comandar a educação dos filhos e a gestão doméstica do lar. Mas desde que entraram em força no mercado de trabalho, deixaram de ter tanto tempo para essas responsabilidades. Muito antes de surgirem os infantários, coube às amas o papel privilegiado de serem as tutoras dos mais pequenos, enquanto os pais estivessem a trabalhar. Recentemente, o Governo quis regular o trabalho das amas, legalizou a atividade e definiu pré-requisitos para o acesso a esta profissão. O que isto vai implicar às novas amas do século XXI é o que vamos tentar perceber hoje no Sociedade Civil. Mais à frente, voltamos a receber a doutora Rosa Santos para mais uma consulta de nutricionismo e no espaço da agenda do Sociedade Civil recebemos a visita de Frederico Duarte, que nos vai falar da iniciativa Intervalo para o Conhecimento, promovido pela Sociedade Nacional de Belas Artes. Fique connosco e acompanhe a conversa, porque este programa também é seu. Quais serão as vantagens e as desvantagens de optar por uma AMA em vez de uma creche? Vamos falar disso hoje também no Sociedade Civil. E quais são as motivações dos profissionais para exercerem esta atividade também? Para nos ajudar nesta discussão vão estar connosco hoje à mesa do Sociedade Civil a Clementina Almeida, que é psicóloga infantil, diretora da For Babies. Também a Romana Sousa, que é a AMA de profissão e é fundadora e presidente da Associação dos Profissionais do Regime de AMAs. A Isilda Leite, AMA também da Segurança Social, faz parte da Associação dos Profissionais do Regime de AMAs, é vice-presidente. E a Andreia Gonçalves, mãe de 2 filhos e que optou por tê-los nos primeiros anos de vida bem numa AMA em vez de uma creche. Quais são as motivações, perguntava eu há pouco, para abraçar esta atividade? Elas são muitas e são variadas, dependem muitas vezes de pessoa para pessoa ou de AMA para AMA. E quais são também as condições que muitas vezes as AMAs têm para acolher as crianças? São questões que vamos levantar esta tarde no Sociedade Civil. A ligação da mulher aos papéis da maternidade, da gestão doméstica e da família foi desde cedo encarada pela Igreja como ferramenta de padronização moral da sociedade. Mas no século XX, a mulher libertou-se de dogmas e procurou conquistar o mercado de trabalho em busca da realização profissional. Estas novas dinâmicas obrigaram as famílias a reorganizarem-se e, na ausência de retaguarda familiar disponível para cuidar dos filhos durante o horário de expediente, foi necessário encontrar opções alternativas. E nesta busca, muitos pais acabaram por entregar os mais novos ao cuidado de amas particulares, apaixonadas por crianças e com talento para lidar com os mais pequenitos. Ser ama também se tornou uma ocupação alternativa, como fuga ao desemprego. O certo é que, com a nova lei que vem regular esta profissão, não bastará gostar de crianças para se ser ama. Segundo o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, com esta nova lei, a atividade deixa de estar abrangida pelo regime de segurança social dos trabalhadores independentes e, para trabalhar como ama, passa a ser necessário ter uma autorização concedida pelo Instituto da Segurança Social. Para que tal aconteça, há um leque de regras que é preciso cumprir, a começar pela formação. Quem se iniciar na área e não tiver um curso de puericultura ou de educação de infância, terá de frequentar com aproveitamento um curso de formação inicial de amas. A nova lei impõe o limite de 4 crianças por ama e refere também algumas condicionantes logísticas, como a necessidade da casa dispor de espaços autonomizáveis que possibilitem a realização de atividades lúdicas e o descanso de crianças de acordo com as respectivas idades. Neste cenário, a contratualização dos serviços de uma ama também muda, passa a ser feita diretamente com as famílias e a Segurança Social deixa de assumir o papel de entidade enquadradora. E claro está que quem não cumprir as regras novas poderá ter de lidar com coimas que podem ir dos 950 aos 3.740 euros. O Governo pretende prevenir e combater práticas ilícitas no exercício da atividade da AMA, de forma a que esta se possa constituir como alternativa à creche,
garantindo aos pais uma melhor compatibilização entre a vida familiar e a profissional. Muitas amas ainda têm dúvidas por esclarecer sobre esta nova lei e o medo de deixar de poder exercer este trabalho também é uma realidade. Antes de falarmos das amas, qual é esta profissão, o que é que ela exige e quais são as condições em que as pessoas trabalham nesta altura em Portugal, nesta profissão? Talvez valha a pena começarmos por perceber de que é que as crianças nestes primeiros anos de vida precisam. Clementina, eu ia pedir ajuda aí, porque considero muito importante, ou seja, para percebermos o que é a profissão de uma ama e quais são as exigências que essa profissão deve ter, é importante percebermos, antes de mais, as necessidades das crianças nestes primeiros anos de vida, no tempo em que elas poderiam estar na creche e muitas vezes não estão, estão entregues a amas. O que é que estas crianças necessitam em concreto nestes anos de vida? O que nós sabemos e, de facto, a escolha de uma creche ou de uma ama pode ser das decisões mais importantes dos pais em relação à vida dos filhos. Isto porque nós sabemos que, ao contrário de alguns sistemas, tipo sistema digestivo, sistema respiratório, que já estão quase totalmente desenvolvidos no momento do nascimento, o que acontece com o cérebro de uma criança, de um bebê, quando nasce, é que ele está completamente dependente das experiências que vai ter, da relação que vai ter com as pessoas que fazem parte da vida dele, para se edificar e para se arquitetar. E isto é válido para quê? Para tudo o que é emocional, ou seja, a gestão da vida emocional, ser mais ou menos nervoso, ser mais ou menos ansioso, saber lidar com os problemas, mas depois para competências que se vão consolidando em cima daquelas que são anteriores, ou seja, a memória, o vocabulário, a forma como resolvem problemas ou conflitos, tudo isto fica dependente do meio em que o bebê vive. O que é que isto quer dizer e porque é que isto é tão importante? É que, de facto, não há nada de automático no desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento cerebral no primeiro ano de vida é brutal, ou seja, os bebés nascem com milhares de milhões de neurónios, o equivalente, para termos uma ideia assim de número, a todas as estrelas que existem na Via Láctea. Cada um desses neurónios no início, ou seja, no nascimento, conecta-se com 2.500 outros neurónios, mas no final do segundo ano conecta-se com 15 mil neurónios. É tipo no Facebook passar de 100 amigos para 600 e cada um desses conectar-se com 600. Ou seja, estamos a falar de uma explosão em termos de desenvolvimento que fica dependente da experiência no sentido em que tudo aquilo que não é estimulado desaparece, ou seja, em casos de negligência podemos encontrar autênticos buracos negros no cérebro. Portanto, é uma espécie de mapa cerebral e tudo o que fica ali registado vai nesse ser mapa as fundações cerebral da as casa. fundações depois Exatamente. daquela tudo que fizermos criança. A seguir vai ser... E disso dependerá muito também a sua capacidade de adaptação ao longo da vida? Nos vários aspectos. Totalmente. Depende totalmente, não só em termos psíquicos, ou seja, estamos neste momento em condições de ter estudos de adultos, ou seja, de acompanhamento de adultos ao longo da sua vida, e nós sabemos que aos 20 anos pode determinar, por exemplo, mais ou menos patologia psicológica, depressões, tendência para, como sabemos que aos 40 pode determinar, por exemplo, doença cardíaca, ou seja, já temos inclusive conexões entre o desenvolvimento cerebral no primeiro ano de vida, nos primeiros, e depois o que vai acontecer em termos de saúde, não só mental, mas física ao indivíduo. Daí que o importante é percebermos, mas o que é que o cérebro precisa? Quais são as necessidades que o cérebro de um bebê tem? Acima de tudo, uma relação com alguém que seja o cuidador principal deste bebê e que seja, acima de tudo, sensível às necessidades do bebê e responsivo às necessidades do bebê. Isto é tudo o que o bebê precisa. Basicamente, afeto, colo, mimo, ser capaz de responder de imediato à necessidade que o bebê demonstra, que nos primeiros tempos basicamente demonstrou a partir do choro. Não tem Sendo outras essas formas. as necessidades básicas, podemos partir de um princípio simples de que numa ama as crianças terão mais facilmente essa resposta do que numa creche, onde estão mais crianças? Poderão ter, porque o rácio à partida é menor, ou seja, uma das questões básicas é o rácio que as amas têm de crianças para cuidar, amas versus a educadora numa creche.
nós sabemos de qualquer das formas que aquilo que seria importante para o bebê seria ficar com os pais, mas não é possível porque hoje em dia as pessoas ao fim da licença de maternidade têm mesmo que entregar o seu bebê aos cuidados de outra pessoa, mas nós sabemos que, por exemplo, os bebês que estão nas creches e em algumas amas têm níveis de cortisol, padrões de nível de cortisol diferente. O cortisol é o quê? É a substância que o nosso cérebro segrega quando estamos em situação de perigo. Imagina, vamos atravessar uma rua, aparece um carro e rapidamente o meu organismo instintivamente me põe a funcionar mais rápido para eu poder fugir. Portanto, tem tudo aquilo que acontece em situações de medo, de receio. O que nós sabemos é que quando os bebês não são cuidados desta forma, ou seja, não há tal responsividade, o bebê pode ficar a chorar durante bastante tempo, o bebê pode ser cuidado só de forma funcional, mudar a fralda, garantir a alimentação, mas não garantir o afeto, não garantir a ligação do bebê com a pessoa que o cuida, o toque, o carinho, nós sabemos que isso eleva os níveis de cortisol. E o que sabemos também é que os níveis de cortisol elevados é cáustico para o cérebro, ou seja, todas aquelas sinapses que se estão a produzir desaparecem e morrem, ou seja, é muito grave para um bebê ficar muito tempo a chorar. Aliás, sabemos que dias mais tarde os níveis de cortisol continuam elevados, ou seja, os bebês calam-se, mas isso deixa marcas e vai deixando cicatrizes, que mais tarde nós vemos nas crianças, na parte escolar, nos rapazinhos mais em termos de agressividade, mais comportamentos agressivos, nas meninas mais comportamentos ansiosos, mais dificuldade em gerir as emoções, ou seja, vamos ter sempre depois sequelas de tudo aquilo que se passa nos primeiros 3 anos. Por isso é muito importante o tipo de cuidado que o bebê pode ter. Olá, Romana, bem-vinda também. Até que ponto é que nós temos esta consciência assim tão forte, como a Clementina aqui nos descreveu, em relação àquilo que é a importância do ambiente em que vivem os bebés nos primeiros... vivem as crianças nos primeiros anos de vida. E eu estou a dizer isto porque estou-me a lembrar que muitas vezes estas opções têm que ser tomadas com alguma pressão, porque os pais têm que ir trabalhar, têm que encontrar, antes de mais, onde deixar a criança, quem cuide dela, e provavelmente não há muito espaço, não há sempre muito espaço para uma ponderação suficiente do local onde se vai deixar a criança. As amas profissionais, que é o nosso caso, e é essas que eu estou aqui agora a defender. Não foi o caso do Sr. Ministro quando fez a nova lei. Vamos falar dela também. As amas profissionais têm essa característica, são profissionais porque adquiriram formação continuamente ao longo de muitos anos. Todos os anos temos formação. Estamos a falar das amas da Segurança Social, não é? Amas de Segurança Social e PSS. A última contagem que me deram da Segurança Social éramos 1142. Temos formação contínua. Estamos despertas exatamente, o Sr. Doutor estava a dizer, para o que a Sra. Doutora disse, porque a concha que a ama oferece ao bebê é a sua segurança. O afeto, ele sente-o. E nós sentimos, há uma ligação muito forte entre nós e os bebés, e é quase na primeira semana, é nos primeiros dias de contacto, é de imediato. E quanto mais pequenino esse é o bebê... Esse contacto é feito gradualmente, com os pais presentes, é engraçado, ou com a mãe presente, é tudo por exemplo, progressivo. A mãe, a primeira vez, é-nos apresentada muito ansiosa, vem trazer o seu tesouro. E nós só colhemos nos nossos braços. Mas ela não pensa... Eu acho que as mães saem sempre a pensar se foi uma boa aposta. Nós somos naturais, a criança fica connosco, a mãe vê os meninos a brincar mais velhinhos, porque temos sempre uma certa heterogeneidade entre eles, e ela vê-o à vontade dos pequeninos à nossa volta e no espaço deles. A casa aberta, eles circulam, e a mãe mesmo assim sai ansiosa, mas no primeiro dia a mãe com o seu bebê não o deixa. Está-me a conhecer, está a conhecer os colegas, está a conhecer o ambiente, está a conhecer tudo, está 1 hora comigo e vai-se embora com o seu bebê. Depois, no segundo dia, vem entregar o seu bebê, deixa o seu bebê comigo 1 hora e vem buscá-lo novamente. Nesse intervalo de tempo, há mais que me telefone, perguntando se está a chorar, se está bem, se não está bem. Está sempre tudo bem. Depois, no terceiro Já fica à dia... espera desses telefonemas, não é? Sempre. Aliás, a primeira coisa que eu faço é dar o telefone. É logo. Estão à vontade. A nossa creche responsável por nós, temos sempre uma entidade que nos supervisiona,
A primeira coisa também que faz é dar os contactos, porque as mães não podem estar sem saber onde estão os filhos. Acho que é fundamental. A terceira fase de adaptação é a criança ficar para fazer a primeira refeição. E sai outra vez, não fica. Fica um bocadinho, 2 horas, faz o seu almocinho e vai embora outra vez dormir a cestinha com a sua mãe. Estamos a falar de bebés mesmo pequenininhos. Sim. No quarto contacto, ele vai ficar consoante o horário de trabalho da mãe. Se a mãe já está a trabalhar, que remédio, ele vai ficar um dia inteiro. E para mim, para um bebê pequenino, são muitas horas. Estar longe da mãe, mas pronto. Eu digo sempre à cama, está bem. Mas é assim que funciona. A mãe tem que ir trabalhar e então vai. Portanto, o que podia melhorar aqui era haver um sistema combinado em que a mãe também começasse a trabalhar gradualmente, não as horas Sim, todas. a grande violência para as mães é essa. Mesmo elas tendo a hora de maternidade, o horário é enorme. São 8 horas que a mãe vai estar fora do seu bebê. É muito tempo. Mas nesse período de tempo, a criança vai interagindo sempre comigo. Connosco, não posso falar em mim, não estou aqui a falar por mim, vou falar por nós. A criança vai se adaptando gradualmente aos amigos e reage também à quarta vez. O quarto dia que o bebê vai a casa, chega lá a casa, ele já, curiosamente, com os olhinhos, porque eles falam, as pessoas é que dizem que os bebés não falam. Falam. Falam com os olhos, principalmente, e falam com o choro. Mas com os olhos falam a toda a hora. É só olhar para lá e ver essas reações. Eles procuram os amiguinhos e reagem consoante o amigo se aproxima mais dele ou menos dele. Acho que se aproximam mais dos bebés, porque gostam muito de bebê, e acho que se aproximam menos porque têm ciúmes. Mas o pequenino que chegou já reconhece. E eu acho isso um espanto. Eu digo sempre, eu acho que estou a tirar um curso de olhos. Porque eles reagem. E durante essas horas que as crianças passam com a AMA tem outras tarefas para além de cuidar deles? É assim, a AMA, a partir do momento que abriu a porta aos meninos, acabou a dona de casa. É AMA a tempo inteiro, ponto. E não há hora de almoço, não há horas para outras coisas mais primárias às vezes, mas não há tempo para outra coisa. O tempo da AMA é dedicado a tempo inteiro ao bebê. Às crianças que Como ali é que estão. gerem, por exemplo, as horas das refeições? Eu ia dos falar bebés? nisso. Eu tenho a sorte de ter as refeições à porta. Não faço refeições. A minha instituição chega, traz uma refeição toda, lanchinho, almocinho, tudo organizado, tudo preparado. Eu só tenho que dispor nos pratinhos e oferecer aos meus meninos. Não tenho que cozinhar. Isto para mim era um pesadelo, ter que cozinhar com bebês à minha volta, para mim era um pesadelo. Não faço isso. Mas pronto, todas as pessoas têm que se organizar. Mas temos que organizar, para além das refeições, as atividades deles. Porque eu se tenho uma criança com 2 anos, ele tem que ter atividades. O bebê não tem. Então eu vou organizando o soninho do bebê, de modo a que ele vá dormir um bocadinho de manhã, porque é muito pequenino e precisa dormir, enquanto eu vou fazer uma atividade com o mais velho, ou com os mais velhos. Portanto, tem que organizar o seu dia de trabalho também, de acordo com aquilo que são as necessidades das crianças que têm. Eles têm as e as amas da atividades. Segurança Social só podem ter 4 crianças, no máximo, não é? Sempre, só. É o nosso limite, por isso é muito fácil São as únicas profissionais que estão reconhecidas neste momento, ou seja, não há amas fora da Segurança Social, Há muitas, mas não temos registros. enquadradas em termos legais. Não temos registros, não temos. Não há registros. Isilda Leite, bem-vinda. A Isilda também é ama, mas começou a sua experiência como profissional desta área, não em Portugal, mas lá fora, em França, não foi? Em Paris. Quer contar-nos um bocadinho dessa experiência e para tentarmos perceber, por exemplo, qual é a diferença entre o que se passa em França em relação a estas profissionais e o que se passa em Portugal? Que diferenças é que encontrou? As diferenças, para já, é o seguinte: nós em França só temos direito a 3 crianças. É o máximo. A diferença também é na maneira de trabalhar, nas formações, que não encontrei quando cá cheguei, porque... Fez as suas primeiras formações lá, nesta o meu é um curso, temos uma carteira profissional e trabalhamos com creche familiar, mas mais no estilo da minha colega romana, que ela trabalha para a Santa Casa da Misericórdia, e eu aqui em Braga é para a Segurança Social. Não encontrei cá em Braga nem o apoio, nem a maneira de trabalhar como eu trabalhava em França.
Quer ser que eu continuo exemplo? a trabalhar em cá como trabalhava em França. Para já, o apoio questão técnico. As da Segurança Social, eu falo da Segurança Social, sobretudo em Braga. O apoio técnico temos muito pouco. Que apoio técnico é que uma mama precisa e devia ter? É quando tem um problema, telefonar à técnica e dizer assim, olha, passa-se isto com esta criança. No comportamento, uma no comportamento, criança. ou até com os pais. Sim. Era bom que Houvesse houvesse... algum apoio para perceber, numa criança mais difícil, em termos Sim. de interação, perceber como é que devia... Bom, eu como já tinha muitos anos e como em Já tinha França... alguma experiência? 15 anos em Paris, não é? E como tínhamos formação constante e três vezes por ano estávamos um dia inteiro só em formação, os primeiros socorros, nutricionismo, tudo que envolvia a criança, 3 vezes por ano estávamos o dia inteiro só nessas formações. E depois tínhamos o que chamamos, em Paris, nas casas familiares, as formações a tema. Por temas? Por temas. Nós escolhemos o tema